Nesse vídeo eu vou mostrar para a Secretaria de Mobilidade e também para a IPTC como é possível reabrir toda a ciclovia da Ipiranga com menos de 2 semanas de trabalho. E se tu acha que essa ciclovia tem que ser reaberta o quanto antes, curte, comenta, compartilha e me ajuda a pressionar pela reabertura dessa ciclovia. Bom, hoje de manhã eu fiz um passeio de monociclo ao longo de toda a ciclovia que ainda se encontra interditada. E eu decidi mostrar para vocês o porquê eu acho que a interdição da ciclovia nesses trechos que ainda não foi liberado me parece altamente desproporcional. Como vocês podem ver, desde Antônio de Carvalho até aqui as imediações da CE, toda a ciclovia se encontra do jeito que ela sempre se encontrou, normal, com a grama cortada, com a ciclovia desobstruída, onde as pessoas de fato continuam utilizando para fazer os seus deslocamentos. O único ponto que tem de fato algum problema nesse trecho de 1 km e 300 metros é esse local onde ocorreu o deslizamento em frente à CE, onde houve a interdição. Só que, ao contrário do que as pessoas pensam, os ciclistas não param de utilizar a ciclovia mesmo quando ela está interditada. E aqui dá para observar que a trilha por onde passa a bicicleta é muito mais próximo do barranco do que se ela não tivesse sido interditada. Então, ao invés de causar mais segurança para as pessoas, na prática acabou trazendo mais risco de elas poderem se acidentar nesse deslocamento ao longo da ciclovia. Então, nesse primeiro trecho, na minha opinião, seria mais seguro se a interdição tivesse se dado somente nas imediações do barranco e não do jeito que se deu, bloqueando toda a via, o que acabou gerando que as pessoas encontrassem um caminho por onde passar. Até chegar aqui nas imediações do Detran, que a gente observa que de fato as pessoas continuam utilizando, meramente fazendo um desvio à esquerda do local interditado. Daqui, desse trecho na frente do Detran até lá as imediações da PUC, não tem nenhum trecho deslizado que justifique a manutenção da interdição. Aqui, por exemplo, as pessoas continuam passando à esquerda da ciclovia, simplesmente desviando da grade, e aqui, por exemplo, é o contrário. Até as pessoas já derrubaram e as pessoas conseguem utilizar a ciclovia de maneira desobstruída. Então a pergunta lógica que aparece é: faz sentido manter essa interdição? Se, primeiro, as pessoas continuam utilizando a ciclovia e segundo, se aparentemente não tem risco de queda, eu acho que a solução que foi adotada no trecho entre o gasômetro e o Hospital Ernesto Dornelles tem que ser replicado ao longo de toda a ciclovia. E depois eu vou mostrar ali 2 trechos que dá para fazer algum tipo de intervenção para resolver o problema do desmoronamento que de fato acabou sendo complicado. Aqui não faz sentido manter essa interdição parcial. A gente observa inclusive que as próprias pessoas arrancaram as grades aqui porque de fato não faz sentido esse tipo de interdição. Chegou aqui na rua Frei Germano, junto a Ipiranga, em frente a Tumeleiro, e aqui mais um trecho onde as pessoas encontraram uma brecha para conseguir ultrapassar a interdição sem sair da ciclovia. Aqui dá para ver inclusive que o chão está bastante pisado, o que demonstra que as pessoas continuaram utilizando a ciclovia independente da interdição. E daqui até chegar na PUC, mais uma vez, nós temos uma ciclovia que está interditada de maneira desproporcional pelo que eu observo na prática. As pessoas continuam utilizando com uma dificuldade adicional. Às vezes tem que subir e descer da calçada, descendo, por exemplo, do meu veículo, ou quando é um ciclista tendo que subir ou descer, botando a bicicleta ao lado. Aqui nós observamos inclusive o local onde foi o primeiro desmoronamento. E mais uma vez, ao contrário do que as pessoas pensariam, os ciclistas não deixaram de utilizar a via. Na verdade, ao contrário, estão se expondo ao risco porque a interdição expulsa eles para a parte mais próxima, onde passam os veículos por sobre a Avenida Ipiranga. Até deixa eu fazer uma justiça, esse trecho aqui foi um dos que primeiro caiu e aparentemente já foi concluída a reconstrução. Então eu imagino que muito em breve, pelo menos esse trecho aqui, seja reaberto para os ciclistas poder utilizar a ciclovia de maneira integral. Daqui até chegar no mínimo em frente ao Bourbon, toda a ciclovia está praticamente 100% funcional, somente com aquelas interdições cenográficas que as pessoas acabam desviando e passando pelo lado. Então, já que as pessoas já estão utilizando, eu não vejo razão para continuar mantendo bloqueada a ciclovia. Na minha opinião, é muito mais seguro permitir que as pessoas possam voltar a utilizar esses trechos, sinalizando de maneira clara somente os locais de risco de fato, como é o caso aqui na frente do Madeiro, onde de fato teve um desmoronamento, mas que na prática, embora tenha interdição, as pessoas continuam desviando. Então, interdita no lado onde não vai fazer diferença para a segurança e permite que as pessoas possam utilizar a ciclovia de maneira a permitir que elas saiam do leito viário, onde elas de fato estão correndo risco por estar compartilhando
a via com os demais veículos mais pesados como carro e caminhões. E esse trecho aqui da Salvador França até na frente do Bourbon é o local que menos faz sentido fazer a interdição. Por quê? Porque não teve nenhum tipo de desmoronamento aqui nessa região e, ao mesmo tempo, é o local que mais teve interdição. Olha só, tem grade aqui, tem grade na outra pista, tão obstruído que as pessoas se obrigam a entrar no meio da via para daí poder voltar para a ciclovia. Ah, mas está interditado, não é para usar. Sim, cara, mas as pessoas existem, não é porque tem uma plaquinha dizendo que não pode passar que as pessoas vão deixar de passar. Ou elas vão andar pela ciclovia ou elas vão andar ali pela faixa azul do ônibus. Onde que é mais seguro para ela? Obviamente é mais seguro andar aqui na ciclovia. E como não teve nenhum desmoronamento aqui, não faz sentido essa interdição total entre a Salvador França e a frente do Bourbon Ipiranga. Daí, daqui do Bourbon Ipiranga até chegar lá no X-Moita, a ciclovia está aberta. Ou seja, a própria interdição acaba não sendo completa. Ela fez somente nos trechos mais críticos. Eu dei uma avançada até chegar aqui o X-Moita porque a parte que está boa não precisa mostrar. Eu tenho aqui uma sugestão que eu gostaria que a EPTC, a Secretaria de Mobilidade, levasse em consideração, que é fazer um desvio aqui no trecho onde teve desmoronamento em frente ao ginásio da Brigada, que aparentemente vai demorar cerca de 6 meses para conseguir fazer. Se pegar a esquerda em frente ao X-Moita por sobre essa passarela, dá para pegar a direita aqui e utilizar a outra margem da Rua de Dilúvio como ciclovia, bastando a Prefeitura fazer a colocação temporária de um asfaltamento por sobre esse trecho. Depois que for recuperado 100% a ciclovia, daria para utilizar isso aqui inclusive como uma pista de caminhada. Basta somente colocar uma pontezinha aqui, que pode ser feita inclusive com tampa de bueiro, isso é a prefeitura tem aos montes, e colocando esse asfalto temporário por sobre esse trecho, com certeza a reativação da ciclovia acaba sendo muito mais rápida e óbvio que isso demora um tempo para fazer, mas com certeza o tempo que demora para fazer para colocar esse asfalto emergencial, levando em consideração o tempo que a prefeitura provavelmente vai demorar para conseguir fazer a reconstrução do talude, é muito menor. Então, sugiro fazer a colocação desse asfalto emergencial nos trechos onde teve desmoronamento, no lado oposto ao desmoronamento, de modo a permitir uma reabertura rápida e emergencial dessa ciclovia. Óbvio que vai ter um custo, ninguém está falando que isso vai sair de graça, mas o benefício que isso vai gerar para a ciclovia, permitindo que as pessoas voltem a utilizar esse trecho que já foi inclusive incorporado ao cotidiano da cidade, vai ser muito maior. E o último trecho que de fato desmoronou e está gerando um problema de mobilidade é esse em frente ao Planetário até a Rua Santana. Aqui eu sugiro a mesma coisa, fazer um asfalto temporário no lado oposto onde teve o desmoronamento, de modo a permitir que os ciclistas possam continuar utilizando toda a ciclovia sem precisar ficar disputando ou com os pedestres ou com os motoristas da via tradicional, ou mesmo ficar furando aqui utilizando a ciclovia que permanece interditada. Espero que vocês tenham gostado da minha intervenção. Peço que todo mundo compartilhe, comente e me ajude a pressionar a EPTC para permitir que a ciclovia possa voltar a funcionar o mais breve possível para a nossa cidade. E a partir daqui até o gasômetro já está tudo liberado.